De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos meditar sobre as leituras da nossa missa de hoje e vamos ver que maravilhas Deus opera em nossa vida. Olá, paz e bem. Estamos iniciando a 15ª Semana do Tempo Comum. E nesse domingo, especificamente, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. No Brasil, esta solenidade ela é deslocada do dia 29 de junho para o primeiro domingo logo depois desta data, para que toda a igreja do Brasil possa comemorar e exaurir daí toda a riqueza espiritual vinda desta celebração. Celebramos então São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são tidos como duas partes, ou os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, o apóstolo dos gentios, Paulo, e do outro, Pedro, aquele que teve a missão de confirmar os irmãos na fé. A primeira leitura nos lembra um outro apóstolo muito importante para a consolidação do crescimento da igreja, Tiago. Essa leitura inicia-se dizendo que após Tiago ter sido morto pela espada, Herodes mandou prender Pedro. Era preciso fazer com que aqueles que fizeram a experiência pessoal de Jesus e que eram testemunhas vivas da sua ressurreição fossem tirados do meio do povo. Pedro é preso. O autor do livro dos Atos dos Apóstolos diz que a igreja então rezava por Pedro e que um anjo aparece para Pedro e o liberta da prisão. Na segunda leitura, Paulo deixa seu testamento espiritual. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo tem consciência de sua atividade apostólica e missionária e por isso sente-se preparado para entrar no reino de Deus. No Evangelho temos a afirmação de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Somente aqueles e aquelas que fazem a experiência pessoal de Jesus, somente aqueles e aquelas que comeram e beberam com Jesus, podem fazer essa afirmação. Somente aqueles e aquelas que ouviram as palavras de Jesus e viram seus milagres podem afirmar que ele é o Filho do Deus vivo. Mas reconhecer Jesus como Messias e como Filho do Deus vivo só pode ser feito por revelação do Pai através do Espírito Santo. Nenhum ser humano pode revelar a filiação de Jesus ao Pai. Somente o Espírito Santo nos faz isso. Pedro é colocado como aquele que deve ir à frente dos discípulos de Jesus. Sobre essa pedra, a igreja de Jesus deveria ser construída. Entendamos igreja como os seguidores das palavras de Jesus. Não apenas os que participam de uma denominação religiosa específica. Igreja é o espaço onde se congregam todas e todos que realizam as obras de misericórdia que Jesus fez e que nos deixou o mandamento que fizéssemos. A igreja vai ao encontro dos que sofrem, dos que são perseguidos, dos que são mortos pelo poder do Estado. A Pedro, Jesus entrega as chaves do reino dos céus. Ter a chave significa poder abrir a porta ou fechá-la. Jesus é o reino, o caminho, a vida. Pedro passa a ter a missão de abrir a porta para todos os que foram colocados de fora por conta das leis, de fundamentalismos, de dogmas que matam e excluem.
de perseguições. Hoje, lembrar Pedro e Paulo é lembrar de todas e todos que se colocam a serviço do reino de Deus, que trabalham pela inclusão no reino, de todos e todas que foram excluídos pelo preconceito religioso, de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. Assim diz o salmista. Creamos que para Deus não há temor. Deus desfaz todas as nossas dores, nossos sofrimentos. Deus livrou Pedro da prisão. Livrou Paulo das dores da perseguição. E há de nos livrar de nossas dores atuais. Para nós hoje, Papa Francisco é Pedro. Papa Francisco é aquele que nos confirma na fé. Devemos orar pela sua ação missionária. Existem muitas forças contrárias ao Papa Francisco. Rezemos por ele. Amém. Tenha um bom domingo e até a semana que vem.